Então, olá senhores, estamos aqui de novo, dando continuidade à aula 10, estamos no canal Antônio Vieira e vamos prosseguir essa questão do estaqueamento da curva circular para o estudo de traçado das alternativas modais de transporte, segundo lá como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes preconiza, tudo direitinho. Vamos prosseguir esses estudos. Então, na aula passada nós tínhamos chegado aqui no cálculo, na medição, já tínhamos a distância entre os PIs, medidas aqui no AutoCAD ou medidas no desenho, por algum processo, e também já conhecemos o raio de cada curva e calculamos o ângulo central de cada curva e através dele calculamos esse valor da tangente externa. Transformamos essa distância entre os PIs em estacas, esse 3.850 metros, que é a distância da estaca 0 até o PI', dá 7 estacas, cada estaca corresponde a um espaçamento de 500 metros no terreno, nessa escala 1 para 50 mil, então dá 7 estacas, que dá 7 vezes 500, 3.500 metros, 3.500 metros, mais 350, que é o que passa da estaca inteira. Então, de 0 até o PI, tem 7 estacas mais 350 metros, e o T1 calculado lá por R vezes a tangente do ângulo central sobre 2, nos deu menos do que 500 metros, então deu 0, estaca 0 mais 193 metros. Já deu 193 metros, é menos de 500 metros, então não chegou a uma estaca. Então, se a quantidade de estacas de 0 até o PI1, 0 até o PI1, for subtraído a quantidade de estacas dessa tangente externa, nós temos a estaca do PC. Então a estaca do PC vai ser 7 estacas mais 350, menos T1 em estacas, 0 mais 350. Então 350 menos 193, temos 157, 7 estacas menos 0 estacas dá 7. Então a estaca desse PC1, essa estaca, é 7, a contar daqui, né? 7 estacas, então tem 1, 2, 3, etc. Vai ter 7 mais 157. Aqui teria a estaca 7. Estaca 7 mais 157. Agora, como calcularíamos a estaca do PT1? Então, se somarmos a estaca do PT1, o valor desse desenvolvimento traduzido em estacas, nós vamos ter a estaca do PC1. Esse PC1, esse desenvolvimento D1, nós já calculamos, né, o raio, esse raio vezes o ângulo central em radianos, vai nos dar 375 metros. 375 metros, que corresponde em estacas a 0 estacas. Ele é menor do que 500 metros, então não tem nenhuma estaca. É a estaca 0 mais esse 375 aqui, que é... Então, somando a estaca do PC1, essas estacas, né? Somando, nós vamos ter aqui a estaca do PT1. Então, PT1 será igual, aqui vai dar 7 mais 0, 7 estacas, mais, e aqui somando, né, 7, 5, 12, vai 1, 12 e 1, 13, vai 1, 4 e 1, 5. 532 metros. Ora, 532 metros é maior do que 500 metros, então é maior do que uma estaca. Então nós temos que tirar 500 metros daqui, que é uma estaca, e somar a essa estaca. Então daqui, em vez de estaca 7, é estaca 8. É como se fosse lá naquela somazinha, e vai 1. No caso, vai 1 aqui, vai uma estaca. 7. E aqui, tirando 500 metros, nós vamos ficar aqui, no caso, com 32 metros. Estaca 8 mais 32. Então o PT1, esse PT1, é estaca 8 mais 32. Então aqui tem 7, ela vai somando 8 mais 32. Bom, então agora
como é que nós poderíamos saber a estaca aqui, já temos a do PT1, como é que poderíamos saber a estaca desse PC2? A estaca do PC2. Ora, nós temos a distância aqui do PT1 ao PT2. Então, se nós transformarmos isso daqui em estacas e sabendo a quantidade de estacas que tem em T1 e em T2, aqui também seria o T2, a quantidade de estacas, se nós somarmos essas estacas do T1 mais o T2 e subtrairmos as estacas correspondentes ao PI1 mais PI2, nós ficamos com essa quantidade de estacas aqui entre o PT1 e o PC2. Então é isso que vamos fazer. O T1, esse T1 aqui, calculado, nós já vimos, T1 vai dar 193 metros, que em estaca 0, mais 193. O T2, calculado analogamente, vai ser o R2 vezes a tangente do AC sobre 2, e vocês podem fazer aí tranquilamente. Isso aqui vai nos dar o T2, 265 metros, que é igual a 0 estacas mais 265. Então esse T1 mais T2, vai nos dar 0 estacas mais, somando aqui, 458. 458, né? Então, se do PI, do PI menos PI1, PI2, essa distância P, apagar aqui e botar mais em cima, então PI1, essa distância PI1 até o PI2, sendo essa distância PI1, 5.135 metros divididos por 500, vai dar um número de estacas. Vai dar 9 vezes 500 mais, e a fração que está ali, 635. Né? E somando, né, no caso, isso daqui tudo, tirando esse pedaço e esse, T1 mais T2, que é igual a 0 estacas mais 458, quer dizer, somando, subtraindo, né? Subtraindo isso daqui, vai nos dar a distância dessa toda, tirando esse pedaço, e esse T1 e T2, vai nos dar essa distância aqui, vai nos dar o PT1 até o PC2. PC1 até o PC2, subtraindo aqui, 635 menos 458, 9 menos 0, 9, vai dar 9 mais 177 metros. Direitinho, né? Então, somando essas estacas aqui, 9 mais 177, a estaca do PT1, nós somamos aqui a estaca do PT1 tem esse número de estacas aqui, é 8, mais 32, somando aqui, nós vamos ter a estaca do PC2. Quer dizer, essa estaca do PT1, sendo 8 mais 32, somando essas, aqui dentro, aqui, ó, nesse trecho aqui do PT1 ao PC2, tem 9 estacas mais 177. Então, somando elas, vai dar a estaca do PC2, que é 9, 8, 17, mais 209 metros. 209. Já tem a estaca do PC2. E prosseguiríamos. Nessa estaca do PC2, calcularíamos então esse desenvolvimento aqui da curva 2,
o desenvolvimento da curva 2, que vai ser o raio 2 vezes o ângulo central 2 em radianos, né? Vai R2 vezes o ângulo central 2 em radianos, dá esse desenvolvimento aqui na unidade de metros, em metros, divide por 500 para transformar em estacas, tem a quantidade de estacas nesse desenvolvimento da curva, quantidade de estacas de PC2 até o PT2. Então, somando a estaca do PC2, essa quantidade de estacas aqui da curva 2, vamos ter a estaca do PT2. E assim sucessivamente, teríamos a estaca, o estaqueamento de todos esses pontos notáveis do eixo, né? Teríamos tudo isso daqui direitinho, todos os pontos notáveis. Bom, então assim temos esses pontos notáveis do eixo, né? E está assim estaqueado o nosso traçado. Isso é feito para todos os traçados rodoviários, todos os traçados ferroviários. Em relação à incerteza que eu falei a vocês, que esses elementos têm, a incerteza na medição do ângulo, a incerteza na medição dessas distâncias, 1 milímetro nessa escala, 1 milímetro é 50 metros, meio milímetro, 25 metros, meio milímetro. Então a incerteza ali de um ponto é 25 metros. A incerteza nesses ângulos aqui é ali no grau, décimo do grau já. Mas não podemos esquecer que nós vamos fazer a comparação entre os traçados. Então a incerteza que nós estamos determinando, esses elementos geométricos de um traçado, é a mesma incerteza que nós estamos cometendo no outro traçado. Não teria sentido fazer a medição desses elementos geométricos aqui com essa precisão, na escala 1 para 50 mil, e depois o outro traçado ser feito numa escala 1 para 10 mil, 1 para 20 mil, ou o que for, com uma incerteza, com uma precisão muito maior. Então essas quantidades são heterogêneas, não se poderiam comparar. Então na comparação dos traçados, fica válido então ter essas incertezas. E nesse nível que nós estamos tratando, que nós queremos ainda escolher, né, estamos a fim de escolher na realidade o melhor traçado, a melhor faixa de terreno para que depois nós façamos um levantamento topográfico, aerofotogramétrico mais preciso dessas faixas. Aí nós fazemos um estudo novamente desses elementos, o eixo vai mudar completamente de lugar, né, a distância, que distância das curvas de níveis é 20 metros. Quer dizer, o que tem entre uma curva de nível e outra? 25 metros ali, um meio milímetro, então somem. Então depois teremos mais detalhes, o terreno vai ter mais nuances, mais reentrâncias. Então esse eixo aqui, ele vai mudar de posição. Tudo direitinho, vai em 1 para 2000, vai mudar completamente de traçado, né? Então é preciso seguir essa sequência. Nós estamos nos estudos preliminares, depois vamos fazer o projeto básico, depois o projeto final de engenharia, o projeto executivo, aí é que se vai alocar, né? Então isso daqui é interessante que vocês saibam, os futuros engenheiros e estudantes fiquem atentos a isso. E isso daqui, e há muita gente que esquece e pula essas etapas e tem sérias consequências. Eu posso aproveitar essa oportunidade para dar um depoimento, né? Na década de 70, em 1974, 73, teve um grande projeto chamado Ferrovia do Aço, que era para levar o aço de Minas Gerais para São Paulo e depois ali perto de Barra do Piraí levar o aço para exportação, né? De Barra do Piraí até Japeri. Eu fiz esse estudo de traçado, eu trabalhei nessa Ferrovia do Aço. Do trecho, eu já contei até a vocês em alguma conversa dessas anteriores, de Barra do Piraí até Japeri, né? Fiz esse estudo de traçado, depois fizemos o levantamento aerofotogramétrico, fizemos o projeto básico, baseado em plantas de 1 para 2000, vou ainda comentar com vocês como é que vai se fazer esse levantamento para 2000, mas o que aconteceu naquela época com a Ferrovia do Aço? Com a ferrovia, deu um grande problema.
as grandes construtoras, Andrade Gutierrez, Odebrecht, aquelas grandes construtoras, estavam com pouco trabalho e começaram a pressionar o governo que queriam obras. A ferrovia, a hidrelétrica de Itaipu já estava terminando a construção e todo aquele maquinário, toda aquela infraestrutura que a empresa tinha, aquele potencial, tinha que ser usado, né? Aí o que a decisão política fez? Passando por cima da engenharia. Com esse estudo do traçado ainda nesse nível, estudo preliminar, que já se sabia, por esse estudo, onde teriam grandes túneis, grandes viadutos, aí foram liberadas para a construção desses túneis, desses viadutos, e as empreiteiras, essas grandes construtoras, começaram a abrir os túneis lá, com base nessa localização geográfica, né, dada aqui por esses estudos de 1 para 50 mil, que era o que nós tínhamos. E começaram a abrir túneis, a construir viadutos com cada pilar de, sei lá, 100 metros. Aí o que aconteceu? Poxa, não tinha sondagem, não tinha projeto, não tinha projeto executivo. É lógico que começaram a aparecer problemas não esperados. Então era uma obra que teve grande alarde, que ia ser, na época era o ministro Mário Henrique Simons, publicou na imprensa que seria a obra dos 1000 dias, aquele negócio todo, mas o orçamento previsto para esses 1000 dias em pouco tempo acabou. Aí é que foram acordar que não podia ser assim. Aí criou-se uma empresa chamada Engefer, que faria então um levantamento topográfico, prosseguiria esses estudos que nós vamos prosseguir, que eu vou prosseguir com vocês aqui, para fazer o projeto básico, para depois fazer o projeto final de engenharia, para depois então ir se construir a estrada, alocar a estrada e construir. Aí o que aconteceu? Nesses outros traçados que vieram em escalas maiores, mais detalhados, o eixo da estrada mudou. Então muitos túneis, muitos viadutos ficaram sem ser utilizados, estão lá em Minas Gerais, quem quiser vai lá, vai ver aqueles pilares lá, isolados ali no meio do mato, muitas empresas, empresas pequenas que se endividaram para pegar serviço, abandonaram as máquinas, foram à falência, então ficaram lá aqueles túneis que não ligam nada a nada, estão lá abertos, e ficou por isso mesmo, né? Então isso daí é uma coisa que vocês, como futuros engenheiros, vocês devem ficar atentos, mas pouco se pode fazer, né? Porque, infelizmente, os engenheiros das empresas de engenharia, né, eles não têm assim a força que um médico tem em relação aos doentes. O que o médico fala, diz, tem que ser obedecido. Esse doente não pode ser transferido daqui para ali. Se for, ele morre. Mas, infelizmente, na engenharia isso não acontece. O engenheiro, embora a atividade fim de uma empresa seja a engenharia, o engenheiro não tem o papel que merece ali. Ele é um contador. Um contador, eu não quero desmerecer os contadores, mas ele está lá fazendo a contabilidade, ele já recebe o status de diretor financeiro, porque aí ele trata do investimento, pegar empréstimo, aplicar o dinheiro. Então ele tem muito mais prestígio numa empresa de engenharia do que engenheiro. E a maioria dos engenheiros, de regra geral, a atividade fim ali é engenharia. Mas, estamos aí. Então, na maior parte das vezes, quem mais manda não é quem mais sabe. Quem mais manda é quem mais pode. E quem pode manda e obedece quem tem juízo. Eu vou contar ainda depois, eu mostro à medida que vamos analisando, né, as etapas da Ferrovia do Aço que vocês vão ver que foram desprezadas, né, e pagou-se um preço caro por isso. O pessoal da Engefer, da Refesa, né, não da Engefer, da Refesa, eles defendiam a hipótese não fazer uma ferrovia totalmente nova, isso é uma ferrovia caríssima,
Eles defendiam a hipótese de fazer melhoramentos na chamada linha centro. Então vários trechos da linha existente, da linha centro, poderiam ser aproveitados, aquele novo traçado ficaria muito mais barato. Mas eles podiam menos. Logo, mandavam menos, e vocês ainda vão escutar falar, ainda reportagens, quando se fazem históricos, desses túneis e viadutos abandonados, ainda essas máquinas e canteiros de obra abandonados lá por Minas Gerais. Bom, então até a próxima e continuem aí, vamos ver na próxima aula já procurar tratar do perfil dessa ferrovia, dessas estradas, para a gente prosseguir o estudo. Então até breve, pessoal.